Eu sou Ana Paula Siqueira, jornalista por formação, mãe do Vinícius, 16 anos, psicopedagoga, trabalho no Espaço em Casa como psicopedagoga, terapeuta, sou diretora da Nuance, que é a instituição gestora da Clínica Escola do Autista de São Gonçalo, e eu estou aqui no programa Nave Louca, da Rádio Revolução. Você está a bordo da Nave Louca. E a vida demanda escolhas, atitudes, né? E conscientes, né? E muitas vezes até inconscientes, assim, da gente. A gente nem sabe muito bem explicar como é que chegou nesse ponto, né? Assim, não foi uma escolha, assim, eu não escolhi ser psicopedagoga lá atrás, eu escolhi ser jornalista, né? Quando eu fui buscar uma carreira para mim, assim, o que eu pensava. E a vida foi me levando para outros caminhos, né? E o que causou isso, né, foi o Vinícius, né? Depois que o Vinícius nasceu e veio com questões no desenvolvimento dele que me fizeram ver, né, o desenvolvimento de uma criança de uma forma diferente, né? Porque a gente acha que tudo é um processo muito natural, a criança vai nascer, aí vai rolar, aí vai engatinhar, vai se arrastar, vai engatinhar, vai sentar, vai andar, vai falar e vai começar a aprender as coisas assim de uma forma natural. Isso não é natural, isso é tão complexo, né? Isso é tão assim desafiador, né? Tanto para a criança quanto para a mãe, né, que está ali acompanhando. Cada criança passa por um processo às vezes semelhante é isso que você falou. Nasceu, passou pelas etapas, mexeu mãozinha, ganhou resistência, ficou em pezinho, andou. E tem outras crianças que demoram mais. Cada um tem seu e tempo. Aí você fica atento o tempo todo, né? Cada um tem seu tempo. E mais do que isso, assim, a importância do outro para esse desenvolvimento, sabe? Porque a criança que não tem um investimento afetivo, emocional, de assim, acreditar que é capaz, né? Porque assim, existe tanta superação, assim, eu já acompanhei tanta coisa nesse processo, né? Que tanto pessoalmente, né, no Vinícius, né, quanto mãe e profissionalmente, acompanhando o desenvolvimento das crianças, que assim, num determinado momento eu cheguei e falei assim, cara, eu quero entender isso, né? Eu quero, por quê? O que acontece aí, né? Então, minha primeira especialização depois do Vinícius foi desenvolvimento infantil. Eu fui estudar desenvolvimento infantil na Pestalozzi, né? Que foi a primeira instituição que acolheu meu filho também, assim, que eu fui fazer o trabalho de intervenção precoce com ele lá, né? Dentro tem um centro de estimulação precoce na Pestalozzi. E eu vendo o trabalho das profissionais com meu filho, tentando entender o que estava acontecendo ali. E aí eu descobri que tinha uma especialização lá e fui buscar isso, né, para tentar me ajudar até a entender racionalmente ali o que estava acontecendo, o que eu podia fazer para ajudar meu filho, né? E foi muito transformador, assim, sabe? Essa especialização não foi só um título, né? Assim, né? Foi... E eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com isso. Isso é mágico, sabe? Isso é desafiador, isso é Quero entender um pouco mais isso, né?
E aí eu fiz um caminho, assim, eu já ainda fazendo a especialização, eu fui para dentro de escola, né? Que aí meu filho também já estava com 2 anos e pouquinho, aí ele entrou na escola e eu vi como é importante esse lugar para o desenvolvimento de uma criança. Ele já tinha saído desse processo de pestalose? Não, ainda estava em estimulação. Tá. Ele ainda estava em estimulação. Aí E aí eu vi a importância dele entrar na escola, né? Que lugar é esse, né? O espaço escolar, que é tão importante para o desenvolvimento infantil e que hoje muitas vezes é visto como um negócio ou como um lugar para deixar a criança para poder ir trabalhar. Ele tinha que idade nessa época? 2 anos e pouco. 2 anos e pouco. Eu vivi 2 anos assim em função do Vinícius e aí eu comecei que é muita coisa, muita informação, muita coisa nova, coisas que eu nunca ouvi falar. Então, precisava ajudar Vinícius de alguma forma ali, né, assim, do que é possível, né, porque tem essa coisa do sentimento de impotência muito grande, né, assim, o que eu posso fazer, né, diante dessa realidade que não foi o que eu escolhi, lógico, todo mundo quando quer ter um filho, né, escolhe ter um filho saudável, né, que ele possa se desenvolver normalmente, passar por todas essas etapas de uma forma tranquila do desenvolvimento. É isso que a gente imagina quando a gente está grávida. Mas, e aí quando alguma coisa acontece aí no meio do caminho, isso desestrutura bastante, né? Fui fazer terapia também nesse processo todo, né? Assim, trabalhar essas emoções em mim, trabalhar o que vem e que a gente não consegue dar conta, né? Nesse processo todo. Tentar minimamente organizar a casa para a gente continuar, né? Para a gente ir buscando, né? O que a gente precisa para dar o suporte que a criança precisa, o que o Vinícius precisa. E essa tua experiência é uma experiência que muitas mulheres vivem. Sim. Sem conhecimento de causa do assunto, seja ele qual for, e o que fazer, né? E quando você foi procurar recursos, né, para ajudar teu filho, você teve alguma pista? Te deram alguma pista? Você decidiu procurar direto? Como é que eu cheguei? Assim, eu dei muita sorte, sabe? Eu acho que a gente encontra uns anjinhos assim no meio do caminho que vão ajudando a gente e vão orientando, né? E assim, a pediatra do meu filho foi uma pediatra que foi assim, crucial para eu ir buscar logo uma ajuda, né? Assim, ela viu o Vinícius tendo o espasmo, né? A primeira vez no meu colo, eu não sabia nem como é que eu ia relatar para ela o que estava acontecendo. Eu falei assim, tá acontecendo uma coisa muito esquisita, parece que meu filho, quando acorda, ele dá um engasgo, né? Eu não sabia descrever o que estava acontecendo. E eu no consultório, né, esperando do lado de fora, né, para consulta, o Vinícius acordou, aí eu falei com a secretária, chama a doutora, por favor. E aí ela veio, e aí ela viu, né, presenciou o que estava acontecendo. Aí ela falou, Ana Paula, aguarda que quando você entrar a gente conversa. E aí ela não pensou 2 vezes, ela me encaminhou para um neurologista, ela falou, a gente precisa de uma avaliação de especialista, papapá, foi, então aí as coisas foram caminhando. E aí eu também encontrei, a minha cunhada, né, me orientou, falando, Ana Paula, busca um trabalho de intervenção precoce, quanto mais cedo se começa um estímulo, melhor para um prognóstico. Então, assim, eu assim fui assistida, eu dei a sorte, né, de ter sido assistida, assim, para poder ir conduzindo as coisas, né.
O que a gente vê, infelizmente, na prática é que muitas vezes as mães relatam para os pediatras assim: pô, tô percebendo que tem alguma coisa diferente ali, né? Ele não me olha direito, eu falo com ele, ele às vezes ele não responde, não me olha, não me busca. E o médico, o pediatra falou: não, mas isso é assim mesmo, vamos esperar, é o desenvolvimento de cada um. Parará. Então, assim, existem os sinais de riscos, né, que precocemente a gente pode ir percebendo e a gente pode, quanto mais cedo trabalhar nessas questões, para reverter alguma coisa, a gente consegue dar uma qualidade de vida, né? E às vezes até recuperar mesmo, né? Quando trabalhado precocemente. E aí, nesse processo da busca de qualidade de vida do teu filho, você vai estudar. Eu vou estudar. Que é isso. E aí eu não quero proporcionar só para o Vinícius, né? Uhum. Mas aí você foi estudar? Especialização em desenvolvimento infantil. Sim. Ainda não entrou na questão da psicopedagogia. Então, não. Aí eu já comecei a trabalhar dentro de escola, né? Vendo a importância desse lugar para o meu filho, para o desenvolvimento dele, mesmo com toda a minha insegurança, né? E se ele tiver crise convulsiva, ele vai cair, ele vai se machucar, quem está olhando, né? Porque mãe é super protetora, né? Então, assim, o quanto foi importante esse lugar para ele, né? Esse lugar para mim, eu pude também sair, né, um pouco, né, daquilo, né, daquela rotina, né? E estudar e trabalhar, porque muitas mães acabam, né, se envolvendo naquilo ali e não conseguem sair daquilo ali também, né? Se olhar, voltar a se olhar, voltar a ver o quanto é importante você tocar a sua vida, né? Não viver só em função do seu filho. Então é muita coisa, né? E esse lugar da escola, assim, foi essencial e é essencial para o desenvolvimento da criança, né? Dentro da escola, é uma escola especial ou foi uma escola? Não, uma escola regular. Que aceitou meu filho, que não foi fácil encontrar um lugar, porque quando eu chegava falando das questões dele, mas a gente não entende, a gente não sabe, a gente não tem experiência, eu falei, eu também não, né? Assim, eu quando fui mãe do Vinícius, eu não sabia nada sobre epilepsia, não sabia nada sobre essas questões, e quando você tem vontade, desejo, né, é uma criança que tem o direito de estar na escola, né? E que muitas vezes é cômodo para a escola dizer que não sabe, né? E não buscar se especializar ou tentar entender ou se adaptar ou se adequar ou buscar caminhos, né? É mais fácil dizer que não sabe e fazer o que está acostumado a fazer. Então, assim, não é fácil. A inclusão não é fácil, assim, é uma tarefa difícil, né, para as mães, mas é uma busca, assim, né, de incluir, né, eu acho que a inclusão é um todo, né, assim, eu falo que são etapas. O que é a inclusão de uma criança com deficiência ou com alguma questão no desenvolvimento? Ela primeiro precisa ser incluída dentro da família, né? Porque eu acho que existe também, assim, a não aceitação, às vezes a dificuldade de compreensão daquilo, de tentar realmente entender aquilo, não só fingir que não está vendo também, porque isso não ajuda, né? A gente tem que tentar entender, tem que tentar buscar Acontece, porque é muito difícil de lidar. Assim, aceitar. Não é poética essa coisa de que você ama seu filho. Não. Quer dizer, é poético porque a gente mas não é fácil. fácil. Mas tem pessoas que não têm estrutura psicológica, nem racional, né,
para lidar com esses limites. Porque E muitas famílias se desestruturam nesse processo, Verdade. porque é muito difícil e às vezes um acaba achando, é culpa sua, é sua responsabilidade, aí acaba, não sei, as coisas acabam se confundindo, ou então a dificuldade de aceitar que aquele seu filho ideal, né, que quando você estava quando você gestando, né, por isso que a gente fala muito assim dessa questão do luto, né, da perda daquele filho ideal, né, porque a gente tem que ressignificar esse filho, que filho é esse, né, que eu tenho nos meus braços, né, que não, isso não é só para mãe com uma criança com deficiência, isso tá para todas, né? isso é um processo que passa para todas, só que na mãe de uma criança com Até necessidade pelo gênero, especial, até pelo gênero, você quer uma menina, você quer ver o menino, né? isso, né? Nunca é o ideal. Ou então você, eu sonho que ele vai ser jogador de futebol. Aí o menino quer ser bailarino, né? Então, assim, não existe esse filho ideal, né? Então, assim, só que muitas vezes a gente vai desconstruindo e ressignificando esse filho durante o processo, durante a vida, né? E às vezes vem de uma forma assim muito, né? Cara, o que é isso, né? E agora, o que eu faço? Então, assim, você tem que ressignificar tudo, né? Então, E aí assim, acontece isso, né? Tem familiares que abandonam que completamente aquela pessoa. às vezes não abandona fisicamente, mas abandona emocionalmente. Então, são várias questões aí para se trabalhar. E aí, depois dessa aceitação da família, que é a inclusão, que eu acho que a inclusão começa dentro de casa, né? E aí, o primeiro passo é a sociedade, mas a porta de entrada é a escola, né? Porque a criança, qual é o espaço social que a criança vive? É a pracinha, né? A quadra, o parquinho e a escola. Né, em primeiro lugar, e ali começam as relações, né? Começam os vínculos afetivos, quanto isso é importante para o desenvolvimento dessa criança, né? E depois da escola tem também a parte cultural, né? Assim, você ter acesso, né? À cultura, à arte, ao lazer, né? E isso muitas vezes é difícil, é negligenciado, seja por acessibilidade física, seja por assim, já existe a tecnologia da audiotranscrição para ir ao cinema, né, um deficiente visual ir ao cinema e conseguir ver, mas não são todas as salas que proporcionam isso, então às vezes a pessoa tem que viajar para uma outra cidade para poder assistir um filme, né, para poder ter acesso a isso. Para a questão dos autistas, assim, as mães criaram uma seção azul, né? Que é uma sessão aberta e preparada para os autistas, né? Então elas escolhem um filme e aí ela é uma sessão toda preparada, assim, que ela não é toda apagada, ele tem uma meia luz, o som não é tão alto e as crianças podem se movimentar ali, né? Muitas não ficam sentadas nas cadeiras e aí, assim, só por estar num ambiente diferente, que elas não conhecem, que elas não entendem o que é aquilo. Então, assim, é uma adaptação para um dia conseguir chegar numa sala sozinha. E estar num ambiente de cinema que ela consiga sentar, assistir um filme, né? Então, assim, são estratégias, né, para poder dar acesso, né, cultural para as pessoas com deficiência, né? Aí você está falando de uma forma global, Isso. Né? Porque você falou antes que foi diagnosticado a epilepsia no seu filho. Isso. Ele não tem o problema do autismo.
Então, assim, como é que eu cheguei no autismo, né? Assim, já dentro da especialização, eu já comecei a ficar porque o autismo é um grande enigma, né? É uma incógnita, assim, muito grande, assim, porque não existe um sintoma, não existe um porquê as pessoas ficam buscando, né? Hoje se diz, uns levavam mais para a questão genética, outro para emocional, outro para orgânica. Função também cerebral. E aí hoje já se chegou a uma conclusão de que é um pouco de tudo, né? Assim, que chama que é a epigenética, né? Que tem ali um marcador genético, mas o que vai desencadear aquilo pode ser uma infinidade de questões, né? Pode ser emocional, pode ser orgânica, pode ser, né, metabólica. Muitos falam da questão da vacina, da intoxicação por metais pesados, tantas questões que envolvem aí, que é de cada um, né? Mas o que me fascinou na questão do autismo quando eu estava estudando é nessa coisa da constituição do sujeito. Quem é essa criança, né? O que a gente pode... Como despertar, né, isso, né? Porque muitas desligam, né? Se isolam e ficam ali no mundo delas, né? E como a gente... Como a gente chega lá? Como a gente chega a tocar esse sujeito, né? Despertar o interesse pela aprendizagem, despertar o interesse pelo outro, pelo olhar do outro, pela voz do outro, pelo tocar do outro. Porque ao mesmo tempo, né? Essas pessoas, elas não estão desprovidas de capacidades de realização. É um universo muito amplo, né? Então, assim, é difícil às vezes até a gente assim, descrever o que é o autismo, né? Mas como eu vivenciei, né? Como eu cheguei no autismo, né? Aí eu fui para dentro de sala de aula para poder ser mediadora dentro de escola, né? E aí nesse processo de ser mediadora dentro de escola eu fui trabalhar com autista, né? E aí foi assim, aí eu fui me encantando cada vez mais, né? Pelo desafio, pelas respostas e pelo que ia sendo construído ali, né? Na relação. E aí foi quando eu parei e falei assim, eu não quero trabalhar dentro de escola. Eu quero expandir isso, né? Aí foi quando eu cheguei na psicopedagogia, né? Porque para quem não sabe, tá? O que é a psicopedagogia? Para que ela serve? E onde ela... eu vou te fazer logo todas as perguntas que aí você desenvolve. O que é, para que serve, onde você pode atuar como psicopedagoga e quais as ferramentas de trabalho que um psicopedagogo utiliza para poder desenvolver esse trabalho. Porque assim, eu estou ouvindo você falar e você volta sempre a uma questão que me parece, a sustentação, o fim da psicopedagogia, que é a questão do aprendizado, né? Como você mesmo disse, você pega um ser em tais condições e leva esse ser a aprender algo, ou a lidar. A psicopedagogia trabalha com aprendizagem, né? Mas o que é aprendizagem? Né? O aprender, a gente aprende todo dia. Porque se a gente não aprende, a gente não cresce. Porque a aprendizagem é crescimento. Porque você tá numa etapa. E para você poder passar para outra, você tem que desacomodar aqui para acomodar lá na frente. Então isso é aprendizagem, né? Quando você muda de lugar, quando você... um exemplo bem simples, assim, você não sabe andar de bicicleta. Então você vai subir em cima de uma bicicleta, você tem
né, a vontade de chegar lá, de chegar num outro estágio, né? E aí você vai aprender o movimento da bicicleta, vai aprender a se posicionar em cima da bicicleta, porque tem a questão do equilíbrio, tem a questão da velocidade com que você pedala, tem de entender como se mexe o guidão, né? São tantas coisas que envolvem ali que às vezes você não para pensar, né? Então a aprendizagem é isso, é você aprender a lidar com aquilo tudo, né? E aí a partir do momento que você aprende aquilo, e aí você acomodou aquilo, aí você aprendeu. Só que daqui a pouco você quer estar num outro estágio. Então, assim, aprendizagem é mudança, é transformação. Então, assim, a vida é feita de mudanças, de transformação, de adaptação, de aprendizagem. Né? E a psicopedagogia, ela não trabalha só com, às vezes, muitas crianças chegam, né? Porque minha filha não está conseguindo ser alfabetizada. Ok, mas assim, o que a psicopedagogia trabalha não não vai ensinar assim, isso aqui é o A, isso aqui é o E, isso aqui é o I, isso aqui é o O, isso aqui é o U. Não, vai tentar entender onde estão os entraves para a aprendizagem daquela criança, né? E ajudá-la a entender aquilo e ver como ela pode lidar com aquilo, né? Muitos podem ser pela questão auditiva, que aí você vai trabalhar a sensibilidade auditiva para ela poder entender. Outras pode ser visual, que ela olha para a letra e não consegue diferenciar uma da outra. Então, assim, isso não é só no autismo, isso tá para o sujeito, né? Um pode ser para a questão da memória, não consegue guardar aquilo, fixar aquilo na cabeça, né? Então, assim, a aprendizagem, ela é individual também, ela é para cada um. Então, a gente precisa, a gente fala da meta-aprendizagem, que é assim, para você poder aprender, você tem que entender como você aprende. E o porquê que você não aprende determinadas coisas, onde está o entrave daquela aprendizagem. E a gente vai trabalhando isso, e cada uma tem seu tempo, e cada um consegue assimilar aquilo de uma forma diferente. E a psicopedagogia, ela pode atuar tanto institucionalmente, dentro das instituições da escola, por exemplo, dando suporte para as professoras, tentando perceber o que aquela criança, uma criança ou a outra não está conseguindo, o que a escola pode ajudar nesse processo de aprendizagem dessa criança, ou na área clínica, né, que é o que eu atuo, né, fora da escola. E assim, e como a gente trabalha isso, né, também, quais são as ferramentas que... Cara, a gente está lidando com um ser humano, né, então quais as ferramentas que a gente usa tudo, né, e assim, qual o canal de aprendizagem dessa pessoa, né, a gente vai pensar, eu já ajudei muitas crianças no processo de alfabetização, como através da música, né? Porque é um canal, né, de fácil acesso, de fácil assimilação, de fácil compreensão, que a grande maioria gosta, né? É claro que tem uns que também não é para todos, né? Assim, tem uns que não vão gostar da música, não é aquele o caminho, não é aquela ferramenta que eu preciso utilizar para poder chegar, né, a atingir. Mas eu acho que o mais importante é essa coisa de despertar o desejo pela aprendizagem. Tem a questão emocional, que é muito importante, porque muitas têm consciência da dificuldade, né? Sabe e aí como é que muitas vezes elas chegam para atendimento, isso eu não sei, isso eu não quero, isso eu não, e aí você vai através do lúdico, dos jogos, da brincadeira, né? Porque com a criança a gente vai chegando assim, né? Falando, olha, que legal, olha como é que você sabe, olha, né? Com a questão da motivação, valorizando o que ela consegue, o que ela tá trazendo, né? E aí ela começa, legal, consegui, né? Isso não é
tão difícil assim, eu posso, né? Então a autoconfiança. Então a gente tem que trabalhar, é um todo, né? No É uma desenvolvimento. investigação que você faz caso a caso Sim, para poder escolher a ferramenta apropriada para aquele caso. exatamente. E aí você Exatamente. estabelece o vínculo com aquela pessoa. Primeira coisa é eu criar o vínculo. Na questão do autismo, então, assim, se eu costumo dizer assim, se a criança não abre a janelinha para você entrar, não adianta, sabe? Assim, você não vai conseguir nada, você não vai conseguir transformar, não vai conseguir acessar, não é tem que estimular, né? Não é repetição, não é não é assim que você desenvolve uma criança, né? Não é assim que você vai despertar, né, os processos de aprendizagem daquela criança. Às vezes demora muito tempo, né? E esse é o primeiro passo, né? Quando você e a recebe uma criança, é criar. Com esse psicopedagogo. E outra questão que que eu costumo falar muito assim, a terapia por si só não resolve, né? Assim, a gente precisa de um tripé, literalmente, para que a criança desenvolva o seu melhor, o seu potencial, né? Porque a gente não sabe até onde que a criança vai chegar. A gente vai dando o estímulo para ela e ela vai chegar onde for possível para ela, né? A gente vai dando suporte para ela caminhar, né? E aí a gente precisa desse tripé, que é terapia, família e escola. Tem que andar junto, né? Porque se uma dessas atividades não corresponder, não for, aí fica capenga, né? Porque assim, a família sozinha não dá conta, então a terapia também não, a escola muito menos, né? Muitas vezes a criança chega porque a escola encaminhou, porque não está dando conta, né? E aí fala com a família, olha só, precisa de apoio, precisa de um trabalho especializado, individualizado, né, para poder, porque imagina, dentro de um grupo, né, de 20, 30 crianças, você conseguir perceber como que aquela criança aprende, onde que está o entrave, onde que estão as questões, né, trabalhar para que as funções cognitivas estejam funcionando para poder a aprendizagem acontecer, é difícil para a escola, né? Dar conta disso também. Então, e aí a família tem que entender esse processo, entender que é importante o lugar da terapia, né? E tá trabalhando junto, né? E entender também que a terapia, se o que a criança faz dentro da terapia, se isso não for reproduzido dentro de casa e não for né, levado para a escola também, para as questões sociais, para as coisas, vai emperrando o processo, né? Então, muitas vezes as coisas demoram um pouco mais para acontecer, até para que os ajustes vão acontecendo e aí o melhor de tudo é quando você consegue, né? Você vê a resposta. Você vê o desenvolvimento da criança acontecendo. Existe nesse processo de uso da medicação, eu estou falando por causa de uma onda, que nem tem tanto tempo assim, de tratamento de crianças que foram consideradas hiperativas. Surgiu um modismo do hiperativo. E aí essas crianças são dopadas para que elas possam ter um comportamento esperado pela sociedade, pela escola, pela família, né? Inclusive pelos terapeutas que cuidam dela. No autismo existe um direcionamento para esse tipo de tratamento, de medicação, ou é só o caminho terapêutico?
Não, como é que, não só para o autismo, mas também para toda criança, né, que tem um diagnóstico como a hiperatividade, déficit de atenção, eu coloco sempre que a conduta terapêutica é responsabilidade da família, né? Assim, a família vai escutar o médico, vai escutar o terapeuta e ela vai decidir a conduta que vai caminhar para o tratamento do seu filho, né? Nós não somos responsáveis pelas escolhas que as famílias fazem com relação ao tratamento da criança. Existem alguns médicos, alguns terapeutas que acreditam, né, nessa linha do medicamento como importante, essencial. Sem o medicamento a gente não consegue avançar, né? E existem outras, né, outra linha, outra abordagem que entende que o medicamento não é a primeira opção, né? Que a gente precisa criar estratégias, que existem outras formas da gente acessar essas coisas e se realmente, em última instância, assim, você não conseguir reverter algumas questões, precisar entrar com medicamento, a gente entra com medicamento e o médico que é o responsável para... Sempre esse olhar singular, né? Sempre esse olhar singular no cada um. Mas que existiu uma banalização aí, porque a indústria farmacêutica, né, quer vender remédio, que tem um mercado grande pra caramba aí de crianças hiperativas, porque nossas crianças hoje todas são muito ativas, né? E aí tem uma energia muito grande, muitas vezes as mães não dão conta, a escola não dá conta, e aí é mais fácil, né, dar um remedinho para poder acalmar, e aí a gente consegue trabalhar e fica todo mundo feliz e tá resolvido. E aí, Ana Paula, diante disso, né, você estava falando antes da satisfação de ver o retorno desse trabalho que foi feito, né, com tanta dedicação. Uhum. E a resposta, ela vem como? Para vocês que trabalham, ou mesmo para a família, para a escola, como que vocês captam essa resposta e se dão por satisfeitos? Tipo assim, poxa... Eu acho que a gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer mais, né? Senão assim a vida para, né? A gente está sempre buscando um algo mais, um algo mais, um algo mais. Mas Naquele momento vocês vibram. Então, mas olha só. É cada um, assim, né? Porque às vezes as coisas que para uns é pouco, mas você vê uma criança com uma deficiência motora dando os primeiros passos sozinho, isso gente, é uma emoção que não dá para descrever, né? Quando você recebe num consultório para atendimento uma criança não verbal, que a gente fala assim, que não fala, não se comunica, né, pela fala, né, se comunica de outras formas, com gestos, tipo puxa, aponta, faz, isso aqui, mas ainda não expressa verbalmente. E quando ela começa a falar, isso é uma emoção muito grande. E sabe o que eu, enquanto terapeuta, faço? Assim, eu vibro com cada conquista, com cada passo que é conquistado. E quanto mãe também, né? E assim, eu costumo falar para... onde que a gente quer chegar? Assim, a expectativa, às vezes, é muito grande, né? Então a gente não tem que falar assim, eu vou ficar feliz só quando se chegar lá, né? Assim, a gente tem que vibrar com cada conquista, com cada ganho, com cada... assim, e é realmente emocionante, sabe? Assim, uma criança que não olha no olho e quando ela começa a te buscar com o olhar, sabe? Começa a olhar para você... E aí você vibra e você fala, ai, que lindo, você tá olhando para mim. E aí ele vai e olha para você de novo, né? Então, assim, essa reciprocidade, né? Eu acho que é
é no um a um, é a cada dia, né? E assim, e tem vitórias muito grandes mesmo, assim, né? De você ver. Eu tenho criança que eu acompanhei desde pequenininha, com 2 anos e pouco, com diagnóstico de autismo. Hoje, com muito trabalho, com muita dedicação dessa família, com envolvimento da escola, com terapia, com tratamento biomédico, que era outra coisa que eu ia falar e depois a gente pode voltar para falar. Porque é um todo, né? Não é a medicação, é reequilibrar esse organismo para que ele possa funcionar da melhor forma possível. Isso tudo a gente pode fazer não com medicação, mas com nutrição, com suplementação, né? Com várias coisas, com atividade física, né? Com um sono bem dormido. É um trabalho transdisciplinar. Não só interdisciplinar. Isso. Né? Porque aí você vai ter, só aí você já falou, nutricionista. Sim. Você falou do médico. Atividade física, do terapeuta, Educação física, né? A escola, né? É um trabalho muito bonito, muito grande, muito complexo, né? E aí você, você vê a criança hoje não só alfabetizada, como socializada, integrada dentro da turma, crescendo, conseguindo expressar o que sente, o que pensa, né? Caminhando, né? Já estamos partindo para um passo já de no ano que vem, de repente, não precisar mais da mediação, porque ele já está conseguindo. Esse ano já foi reduzido, a mediação já não ficou todos os dias na escola com ele. No ano que vem a proposta é tentar ver se ele caminha sozinho, porque ele já tá indo, né? E a escola já está conseguindo dar o suporte que ele precisa, que já não é mais tão grande. Cara, é uma satisfação muito grande. Essa estrutura para dar essa assistência, ela é bem dispendiosa, né? Sim. E assim, o Estado não está nem aí para isso, né? Sim, então, vamos falar um pouquinho disso. Assim, eu tenho um espaço terapêutico, que é o Espaço em Casa, que é um espaço de atendimento particular, que já funciona há 10 anos. E começou eu com a fono que atendia meu filho, a gente começou atendendo dentro da casa dela, atendendo autista, né? A gente começou com atendimento dentro da casa dela. E aí o trabalho foi crescendo, e aí a gente resolveu sair de dentro da casa dela, né, e ir para um espaço, e nesse espaço nós convidamos outros profissionais, porque como esse é um trabalho que tem que ser inter, né, não dá para não dá para a gente trabalhar só por um lado, né, a gente tem que trabalhar de forma integrada esse desenvolvimento. E aí fomos agregando outros profissionais, né? E a gente trabalha dessa forma, mas a gente atende um público que tem condição de pagar, ou que tem um plano de saúde, que tenha, né? E aí... O plano de saúde atende? Então, os planos de saúde normalmente não cobrem, mas o que as famílias fazem? As famílias entram com um processo contra o plano de saúde, exigindo que paguem as terapias. Vai com laudo médico, porque eles precisam da assistência. Por exemplo, às vezes o plano de saúde libera uma fono por semana durante 3 meses, depois acabou, não tem mais, no ano. Assim, não dá, né? Como se fosse assim. Pudesse ser medido. Exatamente. Então, assim, o que acontece, a grande maioria das famílias hoje, mesmo, né, tendo o plano de saúde, tendo esse recurso, eles entram na justiça para conseguir o direito de terem as terapias pagas pelo plano, né? Esse é um caminho. Outro caminho o caminho que eu fiz, por exemplo, para o meu filho
pela questão da medicação, né, do meu filho, e toda a suplementação, né, o trabalho biomédico, né, que eu faço com ele, de nutrição, de repor nutrientes que ele precisa, eu consegui uma liminar contra o município, e o município paga a medicação do meu filho, né, que tem algumas medicações que são importadas, que não tem no Brasil, que são caras, que é muito difícil para uma família sustentar isso, né? Então, assim, a gente vai buscando caminhos para fazer aquilo acontecer. E eu, enquanto profissional, o que me incomodava, e me incomoda ainda hoje, lógico, é ver uma família necessitada, buscando ajuda, buscando recurso e não tendo dinheiro para fazer, para bancar isso. E aí, por conta disso, a gente montou a Associação Nuance, né? A Associação Nuance é uma associação sem fins lucrativos que visa trabalhar, né, para atender de forma terapêutica a associação Núcleo de Atenção às Necessidades do Cidadão Especial, é a sigla, né? Nuance. Então, assim, a gente tentar dar assistência para o cidadão especial, né? Não só terapeuticamente, mas tudo que envolve, né? Então, às vezes, até dar o suporte para poder conseguir os caminhos legais, para conseguir chegar até o atendimento. Tem uma idade limite? Não tem idade limite. Cidadão especial pode ser. Então, antes era criança, a gente mudou o nome, né? Era Núcleo de Atenção à Necessidade da Criança Especial, porque a gente atendia só criança. E aí, como a gente foi ampliando o projeto, aí a gente mudou criança para o cidadão especial. E aí, assim, a gente sonhava com isso, né? De proporcionar às famílias que não têm condição de bancar o tratamento. Vocês têm estatuto, tem CNPJ? Tem estatuto, CNPJ, tudo direitinho. E aí, como surgiu a Clínica Escola do Autista, né, de São Gonçalo? A mãe de uma criança que eu atendo, ela viu esse prédio aqui, né, fechado. Era uma creche que funcionava aqui, estava fechada há 5 anos, se deteriorando. Sim. Né? E ela foi buscar, assim, de quem é que é esse prédio, né? Por que que tá fechado, assim? Poxa, dava pra gente fazer um projeto ali dentro, realizar, né, atendimento para os autistas, porque o filho dela é autista, né? E ela é atendida comigo, né, particularmente, mas ela também tem essa visão, né, de querer oferecer para quem não tem, para as famílias que não têm condição, um atendimento adequado. E aí existe a lei 12.764, a lei Berenice Piano, que é de 2012, né, que determina que cada município tem que criar um espaço para atendimento especializado para o autista. Né? Isso é lei. Especificamente para o autista. Porque o autista tem essa demanda que, assim, que é multi, né? Que você não encontra num lugar só específico. Então, você precisa criar um espaço que entenda isso tudo, né? Para poder trabalhar dessa forma, né? Integrada. E aí a primeira clínica escola fundada em Itaboraí, essa é a segunda clínica escola aqui, ou a terceira, né, no país. É âmbito nacional, é federal. E assim, só que aí cada município, o que eu tenho que fazer? Cada município tem que pegar essa lei, transformar em projeto municipal para ser aprovado, para poder. E aí a gente conseguiu chegar. Existe, assim, toda uma política pública para se chegar até o que a gente chegou hoje aqui. De chegar um vereador para regulamentar a lei, o projeto de lei dentro do município. Então, assim, quem faz esse movimento normalmente são as famílias, né? Que correm atrás, que vão atrás, né, para poder aprovar isso, para poder regulamentar, para conseguir realizar isso publicamente, né?
E aí a gente ficou nesse processo com o município 2 anos, né? A Eloá e o Márcio, que são os pais do Luan, assim, 2 anos de negociação com a prefeitura, com o município, para poder ajustar os termos dessa cooperação técnica, como é que ia fazer com a nuance, porque aí o que aconteceu? A Eloá conseguiu, né, chegar na igreja aqui da comunidade, que era dona da associação, que é dona do espaço, e eles cederam para a Nuance esse espaço, né? E aí, para montar a clínica do autista aqui dentro, né? E aí a gente foi atrás do município para poder concretizar isso aqui, né? E aí a prefeitura reformou todo o espaço, Sim. né? E fizemos essa parceria de que eles oferecem os profissionais para trabalhar e a Nuance dá o suporte técnico, né? E outras coisas, né? Porque a Nuance também se organiza, né? Para poder conseguir outros recursos que não os públicos, assim, né? Patrocínio, para poder bancar as coisas, manter... Os profissionais que trabalham. Não, os profissionais hoje são mantidos pela prefeitura. A própria prefeitura garante que essas pessoas estejam ali recebendo para trabalhar. Isso. Hoje quem banca é a prefeitura. Que é uma grande questão, né? Porque assim, muda a prefeitura, aí exoneram os profissionais e aí a gente não tem dificuldade para recontratar. Então assim, é sempre uma... Hoje a gente está num processo de reconstrução do projeto, né, para 2019, de renegociação, tanto com a Secretaria de Educação quanto a Secretaria de Saúde, para recontratar os profissionais que a gente perdeu, para reestruturar o projeto, né? Então é sempre começar de novo. Um recomeçar que, assim, a Nuance também tem que se estruturar mais para poder conseguir também dar um suporte maior do que o projeto é muito grande, né? Temos muitas ideias, a gente tem a ideia de montar uma cozinha, porque uma das questões importantes no autismo é a questão da alimentação, da dieta. Muitos têm uma restrição por alergia alimentar e isso interfere. Por que interfere? Interfere no cognitivo, interfere no funcionamento neurológico, interfere no comportamento, né? Crianças que deixam de comer glúten, muitas conseguem controlar um comportamento assim mais hiperativo, né? Então assim, é tanta coisa que engloba e que a gente está começando a organizar os projetos para poder captar recurso, para poder montar a cozinha, para montar a horta que a gente quer, né, fazer programas de estágio, fazer pesquisa, parceria com a universidade para poder fazer pesquisa. Então, assim, a gente está iniciando um projeto, né? Tem muito que se fazer ainda e construir. E é aquela coisa assim, vibrar com cada etapa, né? Assim como o que a gente faz com o desenvolvimento das crianças, assim, a gente já conseguiu estruturar esse prédio, a gente tem um prédio, né? Sim. Equipado. Isso já é uma dor de cabeça a menos. Já tá, o projeto começou a funcionar, né? Estava funcionando muito bem, assim, no primeiro ano foi muito legal, e respostas rápidas, assim, das crianças, e a gente, né, e aí deu aquela queda e a gente agora está retomando e vamos seguindo. E vocês fazem confraternizações com as famílias? Sim, a gente faz eventos. A gente fez um bazar recentemente a gente com até... a participação deles? Eles organizaram, os pais organizaram
E as crianças vieram e a gente fez uma dinâmica também com música ali embaixo. Foi um dia assim de integração e, né, com a comunidade, com as famílias, com as crianças. Aí você atua irmão. como terapeuta e também como administradora da Nuance. Então, eu sou terapeuta lá no Espaço em Casa. Eu sou psicopedagoga, trabalho, faço atendimento terapêutico lá. Aqui eu não faço atendimento terapêutico, aqui eu sou da Nuance, né? Então, assim, eu tô mais nessa parte institucional de organizar, de coordenar, né, desse trabalho de captar gente, de mobilizar, de articular, de... É uma dinâmica também, porque aí você também te dá um prazer também de estar realizando uma situação, né, para não só ficar com o tratamento, mas buscando essas ampliar essas possibilidades, para haver um progresso Primeiro, existe uma falta de conhecimento abrangente, né? Quando você fala de autismo, as pessoas ficam assim, tá, e hoje em dia você fala, ele é esquizofrênico, as pessoas acham estranho, mas já estão habituadas a ouvir o termo e sabem que são pessoas especiais, que precisam de cuidado especial. Quando você fala do autista, aí as pessoas acham mais difícil ainda de acessar o que significa isso. Hoje eu acho que já existe um movimento grande, assim, né, de conscientização a respeito do autismo, né, porque não é um número pequeno, é um número significativo, né. Eu acho que hoje em dia, assim, se você perguntar para qualquer pessoa, você conhece um autista? Ou tem na família, ou um amigo, tem um amigo que tem um filho que tem... Porque é um número muito significativo, porque a gente, aí até justificando assim, por quê, né, estuda-se muito, né, que além da questão genética, tem as questões ambientais hoje, tem as questões que envolvem aí, que vão deflagrando esses comportamentos, essas características autísticas, né. Ana, você pode chegar a uma determinada idade, aos 35 anos, por exemplo, você descobrir que você é autista? Acontece isso o tempo todo com a gente. Por quê? Porque a família traz a criança. O médico falou que ele é autista, né? Porque ele não fala, isso pequenininho, né? Aí a mãe falou assim, aí o pai fala assim, cara, eu comecei a descobrir que eu acho que eu sou autista. Porque assim, quando eu era pequeno, eu demorei para falar, eu tive acompanhamento, e fui. Só que ele é um grau de autismo que é leve, né? Porque assim, o que é o autismo, né? E assim, como é um marcador genético, isso tá marcado na criança também. Tá ligado com a esquizofrenia, não tá? Não. São coisas distintas. E aí é o que a gente fala também assim, a esquizofrenia, por exemplo, quando porque às vezes a gente chega até a gente, né, com diagnóstico de autismo, ainda mais com criança. Chega com um diagnóstico de autismo. Hoje em dia, todo mundo é autista, né? Então também tem isso, tem essa coisa da banalização. O bipolar é o antigo esquizofrênico. Então assim, as coisas se misturam um pouco. E aí quando você começa a perceber, que assim, característica, escuta vozes, né, tem uma desconexão com a realidade, assim, bem significativa, são características que são diferentes, assim, o autista, ele tem dificuldade de abstração, né, de simbolizar algumas coisas, mas é diferente, né. E aí, assim, a gente encaminha para um psiquiatra, para uma avaliação psiquiátrica, porque são coisas diferentes. E assim, o esquizofrênico muitas vezes precisa de um tratamento químico, né, medicamentoso, para evitar crises mais fortes, essas coisas. Então, assim, é uma outra realidade.
O autismo, ele é outra abordagem, assim, né? E, assim, uma das questões aqui que a gente prioriza aqui dentro da Clínica Escola do Autista é a não medicalização, né? Assim, a gente tem como princípio isso, assim. É claro que, num caso extremo, você vai medicar, mas assim, a gente procura dar todo o suporte, tanto terapêutico como nutricional, encaminhamento para um tratamento biomédico, para poder reorganizar esse organismo, né, tanto sensorialmente como metabolicamente, para que ele consiga ficar bem e aprender, né? E aí ampliando seus canais de aprendizagem para poder interagir com o outro, porque a maior dificuldade do autista, né, é essa coisa da interação com o outro, da comunicação, né? Às vezes fala, mas não compreende, né, a instrução do que a gente está dando. Então cada um tem um perfil diferente. Né, outros compreendem, mas não conseguem falar, né? Você demonstra que compreende porque responde, né, o que a gente solicita. Então, assim, cada um é um, né? E a gente vai buscando os caminhos para o melhor tratamento para aquele indivíduo. Você está a bordo da nave louca.